Olá, gente querida! Feliz Ano Novo e bem-vindos mais uma vez ao canal Bendito. Elza Mouraria com vocês para o início de um novo ano e uma nova série, 29 dias dentro da Corte Real de Judá em 1 Crônicas. Esse é um livro que muitos pulam em sua leitura bíblica porque acham complicado até para ler os nomes das longas listas que aparecem nele. Parecem até trava-línguas, não é mesmo? Mas depois desses 29 dias, aqui no canal Bendito, você vai ler o livro de 1 Crônicas com um outro olhar. Vamos lá então? O que é uma crônica? Uma crônica é um relato de acontecimentos históricos apresentados exatamente na ordem em que esses fatos ocorreram. Os livros de 1º e 2º Crônicas eram originalmente um único livro, mas foi dividido em dois quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, mais ou menos 200 anos antes de Cristo. No início, os dois livros eram chamados de 1º e 2º Paralipômenos, que significa as coisas deixadas de lado. Isso porque muitos detalhes que não foram escritos nos outros livros, nós encontramos nesses dois livros. No século IV depois de Cristo, Jerônimo, um famoso tradutor da Bíblia, aplicou pela primeira vez o termo crônicas a esses livros, e assim eles passaram a ser chamados. Bem mais fácil de pronunciar, não é mesmo? O foco principal dos dois livros está na história do rei Davi e na sua dinastia depois dele. Por isso, os fatos narrados são apenas do Reino do Sul. O Reino do Norte é mencionado apenas quando está ligado a algum fato do Reino do Sul. Uma vez que os livros de crônicas parecem ser obra de um escritor individual, muitos pensam que foram escritos por Esdras, ou pelo menos na época dele. Os capítulos de 1 a 9 têm o propósito de apresentar a geração do próprio cronista e mostrar que eles ainda são o povo de Israel que continua a ter um lugar central nos planos de Deus para a humanidade. O ideal é que você assista esse vídeo e os próximos também com a sua Bíblia na mão para acompanhar a linha de pensamento do cronista. A identidade e a legitimidade das pessoas citadas nas genealogias são traçadas numa linha que começa com Adão, se estende passando pelas tribos de Israel até chegar à comunidade de exilados judeus que voltaram do cativeiro da Babilônia. O versículo 1 começa mencionando 3 nomes: Adão, Sete e Enos. A ligação ancestral direta de Israel com Adão significa que Israel é o foco do propósito de Deus desde a criação. Veja que aqui não lemos nada sobre Caim ou Abel, somente sobre Sete. Isso indica que o cronista foi inspirado por Deus para fazer uma genealogia seletiva para um propósito específico. Embora não pareça interessante para nós, essas listas genealógicas eram de extrema importância para os judeus exilados que retornaram da Babilônia para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro. A mensagem da continuidade da obra de Deus através das gerações era muito importante para eles e os ajudava a achar e afirmar o seu próprio lugar no projeto de Deus através dos tempos. A partir dos registros públicos que haviam sido preservados, o cronista parece apontar quem pertencia às diferentes famílias antes do cativeiro, para que, quando retornassem, pudessem retomar as terras que haviam recebido como herança lá no tempo de Josué. Ele registra particularmente as funções, as genealogias, as famílias e a organização dos sacerdotes e levitas. E isso foi extremamente importante e necessário para que a adoração a Deus pudesse ser conduzida da mesma maneira que era antes do cativeiro pelas pessoas escolhidas por Deus para cada função.
Um detalhe importante aqui que você precisa saber é que os livros de 1º e 2º Crônicas não são os mesmos livros das Crônicas que são várias vezes mencionados nos livros dos reis, dependendo da versão, dizendo quanto aos mais atos do rei tal que está escrito no livro das Crônicas dos reis de Israel ou dos reis de Judá. Esse versículo, quando você lê esses versículos, é importante você saber que essas crônicas mencionadas ali são outros livros escritos por outras pessoas com outros objetivos, ok? Esse primeiro capítulo de 1º Crônicas é um resumo das gerações, começando em Adão e indo até Edom, também chamado de Esaú, o irmão de Jacó. Depois, nós temos a linhagem de Noé, que marca um novo começo para a humanidade após o dilúvio. Os versículos 5 a 7 mostram os descendentes de Jafé, filho de Noé. Supõe-se que eles foram os formadores dos povos da Europa e do norte da Ásia. Depois temos os descendentes de Cã, ou Cão, o filho mais novo de Noé, de quem vieram os povos que povoaram a África e o Extremo Oriente. Um personagem que merece destaque aqui é Nimrod, neto de Cã, que aparece no versículo 10. Nimrod não tem boa fama entre os estudiosos, e o interessante é que boa parte da sua má fama não vem dos escritos bíblicos, mas de escritos da tradição judaica, como o Talmud babilônico e dos estudos arqueológicos. A partir do versículo 17, nós temos os descendentes de Sem, o outro filho de Noé, de onde se originaram os povos semitas. E isso nos leva ao povo de Israel e às suas raças irmãs, incluindo os persas, os assírios, os lídios, que viveram por um tempo na Ásia Menor, os arameus, também conhecidos como sírios, e os babilônios. Como você pode ver, os filhos de Noé formaram alguns dos povos inimigos do povo de Israel. Cã, por exemplo, é o pai dos cananeus e dos filisteus. Enfim, o cronista registrou esse panorama abrangente para mostrar ao povo de Israel que as outras nações também faziam parte do plano eterno de Deus, assim como Israel, a nação escolhida. Um filho de Sem que merece destaque é Uz. Mais tarde, uma região da Arábia recebeu o seu nome, que era a terra onde vivia Jó, e ele pode ter sido um dos primeiros descendentes edomitas de Esaú. No versículo 19, destacamos o nome de Peleg, que vem acompanhado da informação de que nos seus dias a terra foi dividida. Isto parece referir-se à divisão das nações durante o período da Torre de Babel, descrita em Gênesis 11. O irmão de Peleg chamava-se Joctã, e é a partir da descendência de Joctã que nós chegamos a Abraão, que gerou Isaque, o filho da promessa e da aliança. Ismael, filho de Agar, também foi abençoado porque era filho de Abraão. Deus prometeu fazer dele uma grande nação e isso se cumpriu nos povos árabes. Mas ele não foi herdeiro da promessa. Essa promessa foi exclusiva para os descendentes de Abraão através de Isaque. Os versículos 32 e 33 lembram que, além de Ismael e Isaque, Abraão teve mais 6 filhos com Quetura, que foi sua concubina após a morte de Sara. Na sequência, nós temos os descendentes de Isaque, Esaú e Jacó, ou Israel. Desses 2 filhos, apenas Jacó foi escolhido como filho da promessa e herdeiro da aliança de Abraão. Mas os filhos de Esaú também eram importantes para Deus e tiveram um lugar em seu plano eterno. O versículo 38 faz menção dos filhos de Seir. Veja que eles não pertencem à mesma linhagem de Esaú, mas eles são mencionados porque foi uma família que se uniu à família de Esaú através de casamentos. A partir do versículo 43, o cronista registra que antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel, descendentes de Jacó, a monarquia já existia na terra de Edom, entre os descendentes de Esaú. A lista de reis de Edom apresentada aqui mostra que a descendência de Esaú foi de fato muito abençoada.
Como você pode perceber, a longa lista dos nomes registrados nesse capítulo, que pode parecer irrelevante e cansativa para nós, tem um lugar muito importante no plano de Deus através dos séculos. É uma lista que mostra a realidade das gerações anteriores e a nossa conexão com eles e com o plano mais amplo de Deus para toda a humanidade. Em termos gerais, é como uma caminhada por um cemitério antigo, reconhecendo a contribuição que cada pessoa enterrada ali deu para a nossa sociedade. Pessoas de várias gerações que amaram, sofreram e que lutaram pelo mundo da sua época. Só não há nenhuma inscrição para registrar exatamente o que cada um fez, apenas nomes e nada mais. Assim são as genealogias. O capítulo termina sem nenhuma menção do nome de Deus, mas os nomes registrados aqui representam a história sagrada, tendo Deus como personagem principal, oculto, mas em plena atividade visível ao longo de toda a história. No próximo capítulo, nós vamos ver que, embora o cronista mencione todos os filhos de Jacó, ele dá um destaque especial para a tribo de Judá, e isso tem um propósito. E eu fico por aqui, esperando você amanhã aqui no Canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil, nessa jornada rumo ao Apocalipse, da qual você não pode ficar de fora. Chama um amigo e vem. Até amanhã.